Eu nasci em 1977, no mês de outubro, e meus pais eram Francisca e José Maria. Minha família era uma família muito humilde. Meu pai, quando conheceu minha mãe, ele era motorista de uma Kombi que entregava pão nos bairros da cidade. E a minha mãe veio do interior e conheceu meu pai nessa padaria. Os dois se conheceram lá e veio 3 filhos. Eu sou o mais velho deles. Eu gostei de focar nos meus estudos. Eu lembro que minha mãe tinha comprado uma coleção de livros que tinha todas as matérias. Eu comecei a estudar por lá. Quando eu tinha uns 14 anos de idade e queria ter algo que todo adolescente quer ter e não tinha como, comecei a catar latinhas e fios de cobre que antigamente conseguia encontrar com certa abundância nas ruas e nos quintais das casas. Eu catava junto com meu amigo Fábio. A gente catava esse alumínio, prensava e vendia. Assim a gente conseguiu ter uma grana para brincar de papagaio, com linha de cerol. Agora eu vou falar para você como começou a história da mecânica na minha vida. Como sempre, eu não tinha dinheiro para pagar alguém para consertar a minha bike. E aí eu tive que aprender eu mesmo a consertar minha própria bicicleta. E me veio uma grande ideia de fazer manutenção na bicicleta dos meus amigos. Quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu estava na frente da minha casa esperando um amigo. Ele apareceu com um caderno na mão falando que estava estudando mecânica automotiva. Aí eu falei, onde você está fazendo esse curso? Ele me indicou um lugar e comecei a estudar lá também. Diferente dele, que fazia manutenção, que fazia mecânica automotiva, eu comecei a estudar mecânica diesel. Só que às vezes aconteciam coisas do nada, como falei anteriormente. Aparecem pontes que temos que atravessar. E aconteceu algo fatal na minha família, que foi a morte da minha mãe. Foi algo que desestruturou completamente meu mundo. Mas com a sabedoria que Deus deu, eu continuei a minha vida. Fiquei quase 3 anos me especializando em mecânica diesel. Após todos esses cursos e especializações, eu comecei a trabalhar em uma empresa chamada Agrale. E essa vaga era na mecânica de motos. A vaga não estava nem no meu perfil. E do mesmo jeito eu consegui passar no processo seletivo. Foi lá nessa empresa que eu estudei vários tipos de motores. Mas antes de tudo isso, eu comecei trabalhando na linha de produção. Depois subi para inspetor da linha em geral e fui até piloto de testes. Com todas essas oportunidades, eu não deixei nenhuma passar, aproveitei ao máximo. Depois de muito tempo trabalhando na Agrale, eu me vi um expert em mecânica, elétrica e motos. Naquele tempo, ainda não existia injeção, isso só veio depois. Lembrando também que naquela época, eu trabalhava na indústria e tinha 0 clientes na cidade. Eu estava especializado dentro da indústria, que é algo completamente diferente. Eu tinha 2 opções. Ou eu continuava lá, preso, ou eu montava a minha oficina. Após muito tempo, eu planejei a minha saída. E o plano era comprar as ferramentas básicas com o dinheiro da minha rescisão. E foi exatamente o que eu fiz. Eu passei as primeiras 2 semanas com 0 clientes. Nenhum serviço apareceu, porque eu não era conhecido na região. Mas com a persistência, 2 semanas abrindo e fechando, surgiu o primeiro serviço. Era uma XLX com um eixo secundário ruído. O pinhão rodou e comeu o eixo secundário. Eu tive que desmontar todo o motor, trocar o eixo secundário, montar, fazer funcionar e entregar para o cliente. A minha maior felicidade foi fazer meu primeiro serviço. Eu estava nervoso sim, por conta de ser a primeira vez. Porém, entreguei a moto 100% para o cliente. Passando o tempo, a oficina bombou, é claro. Fui comprando novas ferramentas, rampas, compressores de ar e etc. Foi dessa forma que eu montei a minha primeira oficina e realmente eu ganhei muito dinheiro. A mecânica de motos me proporcionou ter uma vida mais tranquila e próspera, tendo a minha própria oficina, a minha própria escola e também dando aula em empresas particulares. Quando eu saí da Agrale e montei a minha oficina, automaticamente montei também a escola para dar aula. Então eu trabalhava oficina e trabalhava em sala de aula. E também tinha empresas, por exemplo, a Yamaha, que eu ia para lá e dava treinamento para as pessoas. Lembrando disso, a primeira turma de aprendizes de mecânica de moto do Brasil fui eu que instalei, junto na Yamaha lá no Promenor Dom Bosco. A mecânica elétrica injeção expert foi desenvolvido depois de mais de 20 anos de experiência no campo de batalha.
dando aulas presenciais. Nesses anos todos, trabalhando na minha oficina e na minha escola que fundei, percebi que várias pessoas vinham de outros estados para fazer o treinamento aqui comigo. E muitas outras não tinham condições financeiras de se deslocar dos seus estados e vir até Manaus estudar. Esse foi um dos meus maiores motivos pela qual eu fiz transferir todo o meu conhecimento para o mundo digital. Eu mal sabia que estava criando a melhor forma de aprender mecânica. Agora nesse vídeo eu vou te falar o porquê esse método traz tanto resultado para mim e para as pessoas. Isso acontece porque o meu método é diferente do jeito tradicional de aprender a fazer manutenção em motos. Tenho que te falar qual é o jeito que as pessoas geralmente tentam aprender, ou seja, o jeito tradicional. Geralmente é assim: a pessoa quer aprender a mecânica elétrica e injeção e ganhar dinheiro na área. Começa a pesquisar e vê por aí um monte de conteúdo bagunçado. Só que ela não sabe como começar e muitas das vezes decide se inscrever em um curso presencial, com a esperança de aprender a arte da mecânica, pagando uma mensalidade e tendo que sair muitas das vezes do seu trabalho já cansado, esgotado, depois de uma jornada de 8 horas, um expediente às vezes até mais. Entra em uma sala e fica ali trancado por 2, 3 horas. Muitas das vezes ouvindo um professor com pouca experiência, que jamais foi testado no campo de batalha. Nunca teve sequer uma oficina. E se essa pessoa tivesse no período noturno, piorou, pois o professor já tinha dado aula na turma da manhã e à tarde, e está agora esgotado e sem a energia necessária para passar o conhecimento da melhor forma. E depois a pessoa vai para casa, tendo custos adicionais com transportes e outros. Entre 2 e 3 meses ela acaba com esse curso e muitas das vezes não se sente preparada, nem confiante o suficiente para encarar os desafios da profissão. Agora você tem duas opções: ou você fica na esperança de aprender, ou você usa um método comprovado e aprovado que pode te dar resultado, que pode te dar resultados extraordinários. Nesse instante, eu vou te explicar por que esse método é a prova de falhas. Fazendo treinamento presencial, depois de algum tempo, os alunos poderiam precisar de suporte e não teriam por conta do treinamento presencial, já havia acabado. No online, não. Hoje temos nossa comunidade de alunos que, além de tirar dúvidas comigo, entram em um ambiente onde tem só pessoas interessadas em crescer no mundo da mecânica. Uma pessoa ajuda a outra dentro da nossa comunidade, algo que no presencial seria impossível. Está com algum problema? Ótimo, manda na comunidade. Várias pessoas vão te ajudar, inclusive eu e minha equipe. As videoaulas montando e desmontando o motor, ensinando a parte elétrica e etc. sempre estão disponíveis, atualizadas em 24 horas, acessíveis na palma da mão. Pelo celular, o conhecimento está a um braço de distância. Não precisa pegar um ônibus e nem se deslocar grande distância, e você pode repetir quantas vezes você quiser. Esse conteúdo é algo incrível.